Eu fiquei aqui a pensar a importância do trabalho da nossa irmã Sônia. Eu fiquei aqui refletindo desse poder extraordinário que é a mente humana. Como é que isso funciona? Porque estamos carecendo de bons pensamentos. A espiritualidade vem nos avisando no cotidiano, nas nossas reuniões mediúnicas, do quanto a Terra está envolvida por emanações densas, pestilenciais, dos pensamentos desastrosos que estão a viger no nosso planeta, pensamentos de ódio, de disputas, de rivalidades. E cada vez que a gente toma conhecimento, como hoje de manhã fui surpreendido, a história daquele dentista, a crueldade, tirar a vida de uma companheira grávida de 3 meses, da forma que foi. Então nós precisamos orar muito, precisamos fazer o que a Sônia fez aqui. Porque nós vamos extrair dos mananciais profundos do nosso psiquismo, da nossa alma, essas energias que a Terra carece tanto. Porque a partir do momento que nos predispomos, nós vamos extrair do fluido universal os fluidos espirituais para que possamos imprimir nossos pensamentos. Porque é desta forma que funciona. E o pensamento ele tem vários caminhos. Ele precisa ser reconhecido pelo cérebro. Ele precisa ir para as células. Vejam os benefícios que esses pensamentos nos causam. Porque não basta fazer isso só aqui. A Sônia faz com muito boa vontade, mas por que não façamos isso diariamente, não é, Sônia? Criar o hábito. Criar o hábito, o condicionamento. Quanto estamos contribuindo não só para a humanidade, para o planeta, mas para nós mesmos. O derramamento energético nas nossas células serão extraordinários, companheiros. A prece, a meditação, isso falo aqui sempre, isso já tem comprovação científica. Não é mais novidade do quanto a mente interfere no nosso arquipélago celular. Nós vamos fazer as nossas escolhas, ou pensamos com raiva, com ódio, com descontrole, e vamos arcar com essas dívidas, indiscutivelmente, ou vamos nos harmonizar. Será que não entendemos a importância disso para a nossa saúde, para o equilíbrio, para a homeostase? O meu tema de pesquisa no Congresso, espero apresentar isso aqui num seminário, quem sabe, a ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo André Luiz. Então, será que a ansiedade pode provocar um AVC? Pode. E eu explico isso em detalhes, como a energia mental atua dentro do vaso e fora do vaso sanguíneo, gerando alterações vasculares, em que a medicina ainda não entende isso. Ela vai atribuir a hipertensão arterial, ao diabetes mellitus, à alimentação, à falta de ginástica. Perfeito. Mas o mais importante a medicina não cita, porque desconhece o poder da mente, a energia mental, como a nossa irmã fez aqui agora. Eu fiquei a imaginar, eu mesmo às vezes esqueço de fazer isso, porque são tantas atribuições e atribulações que a gente esquece disso, do bem pensar, do equilíbrio. E da força disso. E da força que vai para dentro e vai para fora do corpo. Estaremos influenciando mentes, sem sabermos quais são essas mentes. Porque, companheiros, tudo funciona dentro de uma lei física, que é a lei da atração. Então, aquele que se abre momentaneamente como uma flor que está surgindo,
abrindo suas pequenas pétalas para o bem, para receber essa energia. Então nós vamos nutrir, adubar e regar esta pequena flor. E esta pequena flor, sem saber, vai crescer. Nós não temos ideia disso. A física quântica já nos mostra alguns vagidos, alguns ensaios, mas a doutrina primordialmente nos fala sobre isso, do poder da mente, o poder do pensamento, que não fica aqui adstrito ao local, ela supera, porque a energia mental passa pelo elemento material. Se estivermos pensando num ambiente totalmente, hermeticamente fechado, essa energia trespassa, porque ela encontra um caminho que nós chamamos de vácuo entre as moléculas, onde está a antimatéria, que não é antimatéria, é uma matéria mais sutil. Então, a doutrina para isso, para que nós possamos ter conhecimento de tudo que é feito, de tudo que é realizado, que é um conjunto, companheiros. É a palavra do Gilson, é o preparo da Sônia, é a aplicação do passe magnético, é a água fluida. Então é um conjunto, é uma obra. Vocês pararam para pensar nisso? Dessa obra, que é a visita à casa espírita, para que possamos aprender todos os mecanismos e praticarmos lá fora, como verdadeiros adeptos da doutrina espírita e tarefeiros da doutrina espírita. Porque nós temos que nos integrar, sairmos da postura de simpatizante. Ontem eu fiz um curso, apliquei um curso em Cachoeira de Macacu sobre a mediunidade e falei do triângulo equilátero, que nos cabe, que nos toca profundamente, que Joana de Ângeles propôs. Um triângulo com 3 lados, com 3 vértices. São os ângulos. Então ela nos fala, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importante. O primeiro vértice superior, Joana nos diz, é espiritizar. O que significa espiritizar? É sair da postura cômoda de vir aqui. Desculpe eu estar falando isso, mas a gente tem que convocar os companheiros, as lides, ao trabalho. Sair da postura de simpatizante, de vir aqui para obter benefícios somente. Nada contra os benefícios, mas não é somente. Nós temos que trabalhar. O trabalho é fundamental. Espiritizar é se integrar à casa. Se vocês estão sintonizados com o Legionários da Luz, venham para cá. Se vocês estão, o que eu pensei na minha, se vocês estão pensando, sintonizados com Legionários do Bem, vão lá que serão bem recebidos. Agora, mãos no arado, sem olhar para trás, como diz Jesus. Aquele que segurar o arado e olhar para trás, não poderá ser meu discípulo. Estamos vacilando. Falta-nos a fé, a coragem. Então, espiritizar é se integrar, é estudar, não é só vir à reunião doutrinária. É o estudo sistematizado, é o estudo mediúnico, é a prática do bem. É se integrar à casa, é sair do anonimato. Isso chama-se espiritizar. E a partir do momento que nós vamos nos espiritizando, nós vamos nos qualificando. É o segundo vértice do triângulo. Qualificar é ter consciência do trabalho. Do que estou eu a fazer na casa espírita. Só vou ali para ouvir a Sônia, receber os benefícios da água fluidificada, do passe magnético, ou eu quero ser um verdadeiro espírita? E o terceiro ângulo, o terceiro vértice, é humanizar-se. Aí nós vamos fazer uma pequena interpretação do que significa humanizar-se. Tem humanitarizar-se e humanizar-se. É diferente. Humanitarismo
é praticar o bem. Como é que eu posso ser humanitário? Eu vou chegar e vou dar uma doação para a Clélia. Cadê a Clélia? Você vai querer, não vai? Eu vou estar sendo humanitário, Clélia. Vou dar um dinheirinho, vou ajudar, vou comprar o quadro aí do companheiro. Isso é humanitarismo. Mas está faltando humanismo. Humanismo é levar a palavra. Humanismo é levar os conceitos. Humanismo é falar aqui e mostrar a todos vós o futuro que nos aguarda, que a doutrina apregoa, a esperança, a fé, a dor que passa, a reencarnação. Isso é humanizar-se. Então nós temos que agregar esse conjunto e aplicar em nossas existências, que também não é só dentro da casa espírita. A gente se esquece de praticar isso fora da casa espírita. Então, quando eu escutei a Sônia falando, eu me toquei profundamente, porque isso é de uma importância capital, companheiros. É o nosso espírito, a nossa alma, nós somos imortais. Por conta disso, vamos falar do problema do ser. Quem somos? Nós somos espíritos. Entendamos, caros irmãos, que é a alma que fornece ao homem o princípio da vida, o movimento da vida. O invólucro carnal nada mais é do que um instrumento. Imaginemos um harmônio. Harmônio é um instrumento de teclas do passado, não é do meu tempo não, viu? Nem do seu. Essa encarnação, né? Embora ele seja mais idoso do que eu. Estou apostando, hein? Sou mais idoso, mas não sou mais velho. Gostei. Então, o corpo é um harmônio, é um instrumento do passado. Repleto de teclas. A alma vem e vai tocar essas teclas. Imaginemos que essas teclas estejam desafinadas. A alma não vai conseguir repercutir no corpo como ela gostaria. São as doenças, são as alterações, são as limitações. Imaginemos, mais uma vez, uma lesão cerebral, por exemplo. Uma síndrome de Down. Uma atrofia cerebral. A alma, por mais que queira, não vai conseguir transmitir para esse corpo os seus ideais, as suas metas, cumprindo, obviamente, a lei de causa e efeito, que ela própria escolheu no seu processo evolutivo. Então, tudo está na alma, que é uma vontade livre, que é uma vontade soberana, é a consciência. A consciência não está no cérebro. A consciência se utiliza do cérebro. Então, é o espírito, é a alma que vai dar a função, que vai agir nos elementos materiais do ser. Basta dizer que com a morte, quando a alma se evade definitivamente do corpo, quando há ruptura do corpo perispirítico, o corpo fica inerte, se dilui, não tem unidade. Porque a unidade é conferida pela alma. É a alma que pensa, é a alma que sente, é a alma que determina, é a alma que escolhe, é a alma que age. E nós somos espíritos e não corpos. E creio que a hora que muitos entenderem isso, vão mudar seus conceitos materiais, hedonistas, egoístas, egocêntricos, porque infelizmente é isso que acontece. Eu li em Leon Denis a importância do sofrimento, da dor, porque o sofrimento é opcional, você pode sentir dor e não sofrer, entender a razão da dor. Porque eu sempre me questionei, por que Deus permite a dor?
dor que existe em todas as possibilidades humanas, desde quando nascemos até quando desencarnamos. Por que a gente adoece? Por que a gente sente dor? Por que a gente sente febre? No meu tempo pegava-se rubéola, cachumba, sarampo. Hoje nós temos vacinas para isso. Qual a razão? E Leon Denis me deu essa resposta, porque a dor educa. Vejam bem, nós temos o ego, que é o centro da consciência, o eu. Então a gente precisa se preservar. É a lei de conservação e de preservação. O grande problema é que nós extrapolamos. Esse ego infla, mediante as vitórias passageiras, as conquistas, a ignorância. E aí tem que vir a dor para aplacar esse ego. É a dor necessária para que a gente se eduque, para que a gente se resigne. E eu queria aqui abrir um outro preâmbulo, porque a minha irmã falou uma palavra-chave para que a gente trabalhe, que é a gratidão. Paulo disse, a primeira carta aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Ora, a gente vai agradecer a dor? Vai. Temos que agradecer, porque ela educa, ela esmera, ela aprimora, ela exercita o espírito. Então ela é fundamental. Muitos dizem, mas você está fazendo apologia da dor? Não, não estou fazendo apologia da dor. Pelo contrário, a dor é uma necessidade para que o espírito aplaque a sua egolatria, o seu narcisismo, a sua vaidade. E um grande caminho seria este, a gratidão. A autogratidão pelos deveres cumpridos, morais. A gratidão ao próximo quando alguém me olha, quando alguém me ajuda, me auxilia. Vocês não têm ideia do que ocorre no nosso corpo mediante a gratidão. Então vou dizer, nós elaboramos, mediante a gratidão, enzimas, substâncias, neurotransmissores, neuropeptídeos, extremamente importantes para o bem-estar. Porque quando agradecemos, há, aliado a isso, o sentimento de paz, de tranquilidade, de serenidade, de paciência, de resignação, de humildade. Obrigado, meu Pai, porque estou aprendendo. Nós estamos aqui numa excepcional oportunidade que muitos desconhecem. Pelo contrário, ainda retiram suas existências através da prática infame, por exemplo, do suicídio. Que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. Isso é terrível. Isso é terrível nós tomarmos conhecimento disso no momento que a doutrina espírita está crescendo, a espiritualidade está crescendo, a ciência está promovendo grandes descobertas no campo sutil, no campo material sutil do perispírito, das descobertas. Em contraposição, a gente vê essa ignorância, essa desistência, quanto mais da vida. Porque nós não temos ideia e falta muito conhecimento a estas criaturas da grande oportunidade da vida, que eu chamo de homeopatia. A vida é uma homeopatia, porque as vidas são subdoses. É um prêmio divino. É como se Deus chegasse para nós e dissesse, meu filho, você vai viver na carne para resolver uma questão de milhões que você não cumpriu, de outras encarnações, onde seu ego estava inflado, onde você dominava, onde você crucificava, torturava, maltratava. Vejam só, você vai voltar para o planeta e eu vou te dar uma moratória que é a vida, que é uma personalidade.
É um código genético apenas, que caberá a nós controlar ou não pelas nossas decisões e nossas escolhas. Isso já está provado. Nem tudo que trazemos no nosso código genético irá se cumprir. Por quê? Porque estamos no caminho do bem, estamos no caminho do amor, estamos fazendo como a irmã Sônia fez, orar pela vida, orar pela humanidade, orar pelo planeta, de bom coração, e não simplesmente algo repetitivo, mecânico. Não, é falar com o coração, é falar com a alma, é agradecer esta oportunidade da vida, por mais dolorosa que seja. E nós vamos, caros companheiros, a partir do momento que agradecemos, nós vamos promovendo dentro de nós mecanismos imunológicos impressionantes, aplacando a dor. Isso já está provado. Porque a partir do momento que estamos orando e como estamos agradecendo, como a Sônia fez aqui, nós estamos semi-libertando o corpo espiritual. Estamos no chamado estado alterado de consciência, que é o estado de meditação, que é o estado de prece, que é o estado de respiração profunda, holotrópica. Ou seja, tudo que liberta o perispírito retira do corpo as mazelas. Eu li um trabalho científico e eu fiquei impressionado, recente. Quando estamos a dormir, há uma varredura nas nossas impurezas cerebrais. Por isso que acordamos, em linhas gerais, não é uma norma, mas dispostos. Porque houve uma varredura. Houve uma concessão para nos recuperarmos para um novo dia. Então é retirado das células, dos neurônios, aquilo que capitalizamos durante um dia nefasto, um dia difícil. Claro que essas energias não ficarão perdidas no espaço, no cosmos, não. Elas vão para o perispírito para que a gente, numa outra oportunidade, possa resolver, quiçá já nesta existência. Vejam como tudo cumpre uma lei que nos beneficia, companheiros. Uma lei que nos beneficia. A vida é um benefício. Aí começamos a entender a importância da encarnação. A importância de nascer, viver, envelhecer. Eu, Gilson, não. Ele falou que é idoso, mas não é velho. Está certo. Esse negócio de vacina aí não vai nunca disse. Você falou aí. Não é seu tempo não, né? Pois é, companheiros. Então, quando a irmã falou de gratidão, isso me tocou profundamente. Porque vamos começar, vamos treinar isso. Eu escutei palestras no congresso da neuroplasticidade. O nosso cérebro é plástico. Ele é maleável. O que ele precisa é ser treinado, é a ginástica do cérebro, é a ginástica do espírito. Nos falta isso, por preguiça. Por preguiça ou porque não cremos. Nos falta fé ainda. Eu me lembro de uma frase de um filósofo grego chamado Epiceto, que ele diz para todos nós: pensem mais em Deus do que respiras. Claro que é impossível a gente orar o dia todo. Mas a gente pode treinar um pouquinho mais, orar no ônibus, orar de manhã, orar quando beber uma água para que a gente possa cristalizar as moléculas da água, que vai nos beneficiar. Isso já foi provado pelo grande cientista japonês Masaru Emoto. Se a gente ora, e ele fez esse teste com a água, como a água se comporta antes da prece e como a água se comporta depois da prece. As moléculas mudam, tomam uma formação cristalizada belíssima, que obviamente vai nos proporcionar bem-estar e alegria. Eu já treino isso, eu bebo água o dia inteiro, né? Para onde eu vou, eu estou levando a minha água no consultório, eu bebo água o dia inteiro.
E já estou treinando. Toda vez que eu vou levar um copo d'água à boca, eu oro. Obrigado, meu Pai, pelo líquido precioso. Então foi o que a Sônia disse. Estou emanando energias positivas para a vida, para a humanidade, para a água e para mim mesmo. O grande beneficiado de quem aplica é o aplicador. Não se esqueçam disso. Quem aplica o passe está, em princípio, se beneficiando. Essa energia, antes de chegar no companheiro, está se difundindo pelo corpo. Por isso, quem aplica o passe se sente bem, se sente refeito, se sente feliz. Então, isso tudo são dados, queridos irmãos, que nós temos que colocar em prática, agradecer mais as oportunidades que nos são dadas, por mais tristes e dolorosas, porque tudo passa, a morte não existe, todos nós sabemos, nós somos seres imortais, destinados à perfeição, ou há dúvidas com relação a isso? Eu não tenho. Por isso a importância do estudo, por isso a importância de aprimorarmos o conhecimento, que vai nos facultar a possibilidade de entendimento. Isso já está mais do que explicado pela doutrina. Então, é a alma humana que vai agir na matéria, é a consciência que transforma, é a consciência que vai penetrar nas reentrâncias celulares, dando a ela equilíbrio, dando a ela uma posição homeostática, que quer dizer equilíbrio orgânico. As nossas células têm antenas, que os cientistas chamam de nanoantenas, que captam a energia. Essa energia vai ser transportada para o interior da célula por estruturas denominadas de microtúbulos ou centríolos. E segundo os cientistas, ali nasce a consciência física, porque existe a consciência espiritual atuando no físico. Aí vamos ter as mitocôndrias, vamos ter o código genético, esta célula com esse poder extraordinário. Nós temos 100 trilhões de células e precisamos colocá-las em harmonia, como uma grande orquestra, para que não haja um processo que escape, que saia dessa harmonia. Eu costumo dizer, é a bateria atravessando na avenida de escola de samba. E é, quando nos desequilibramos. Então é importante esse entendimento de que a alma traz todas as funções. Agora imaginem a alma divina, de espíritos mais credenciados, que vão coordenar todas as partes do universo, harmonizando-os. O nosso universo e os universos paralelos que desconhecemos. A obra de Deus. Esses espíritos têm essa missão. E nós somos co-criadores. Tudo que pensamos se reflete no corpo e fora do corpo. Então nós temos quase que uma obrigação de, entendendo isso, buscarmos os bons pensamentos, por mais que sejamos assolados pelas nossas crenças, pelos nossos condicionamentos que ainda são sombrios. Mas são sombrios temporariamente. E se nós agradecermos as sombras, nós teremos uma grande oportunidade de modificá-las, porque ela nos pertence. É esse o salto quântico, é esta mudança, de não ficarmos fugindo daquilo que nos incomoda, daquilo que vai lá para o inconsciente, daquilo que vai para o inconsciente passado se não resolvermos nesta existência, e vamos ter que resolver numa outra.
É esse o processo que funciona. Tudo que não resolvemos vai para o inconsciente. Para que um dia se torne consciente. A gente só vai resolver pela consciência material do processo encarnatório. Porque é lei de Deus. E vamos resolvendo em cotas mínimas. Para que nos possibilitemos da vitória, da conquista, do triunfo, da ação da mente bem direcionada, da gratidão, como disse a nossa irmã. Companheiros, a felicidade está ao nosso alcance. Não é deste mundo que Jesus fala, mas não é o mundo que imaginamos. O mundo de egoísmos, de disputas, de rivalidades, de perversidades, de mortes, de assassínios. Não é esse o mundo. Nosso mundo é um mundo maior. É o reino de Deus que está em nós. Então nós podemos sim ser felizes, como a nossa irmã falou, agradecendo. Agradecendo a nós pelo trabalho profícuo da mudança, da transformação e até das quedas. Por que será que Jesus caiu? Simplesmente foi um processo físico? Ou ali tem um simbolismo muito profundo? Do flagício até o Gólgota, com o peso da cruz esfolando o dorso. Vamos aplicar isso em nossas existências? Ou seja, cada um vai ter que carregar a sua cruz. Cada um fez essa escolha antes de encarnar. Não é uma cruz insuportável, mas é uma cruz pesada. Sabemos disso, porque estamos num planeta de provas e expiações, estamos num planeta de dor. Então a cruz é pesada, mas é suportável. Vai esfolar o nosso dorso? Vai. Quantos dorsos nós já esfolamos em outras oportunidades encarnatórias? Então vamos ter processos de escarificação? Vamos. Vamos ter contusões? Vamos sim. E vamos cair. E o que Jesus nos mostrou? A cada queda existe um erguimento. Ou soerguimento. E assim é a vida. Ora, mas o meu destino é a crucifixão? Sim. Porque a crucifixão nos prende à terra, processo encarnatório, e nos abre aos céus. Do ilimitado, do indimensional, do espiritual, que desconhecemos. Pela nossa pequenez. Zé, o que dói mais? O inconsciente ou a consciência? Bom, o Gilson me fez uma pergunta. O que dói mais? O inconsciente ou o consciente? É a dor do inconsciente na dor da consciência. Quer dizer que então, na medida em que nós nos tornamos conscientes, a inconsciência diminui de importância, porque não é tão grande como a gente imaginava, ou a culpa que foi introjetada em nós. Em outras palavras, entendi. Em outras palavras, companheiro. Sim, sim. Em outras palavras, a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa missão é transmutar pela consciência o que está no inconsciente. Então há esperança. Só tem esperanças? Só tem. Só temos esperanças. Porque todos nós vamos ter que percorrer o mesmo caminho que Deus traçou para todos nós. A perfeição relativa, que absoluta é só Ele. Agora, cada um tem o livre-arbítrio. Cada um tem suas escolhas. Será que vamos precisar ir no fundo do poço para acordar? Eu faço essa pergunta.
Ou deveremos estar atentos e agradecermos mais os momentos desabonadores da nossa realidade psíquica que nós fugimos? O tempo inteiro vestindo, como diz Joana, ela não fala vestir, ela fala afivelar. Eu fui no tempo da fivela, você foi? Fui, eu tive sapato com fivela. Sapato com fivela, eu também tive. Quando não fui escravo, né? Opa! Ou dono de escravo. Então afivelamos. Sair de um afivelamento é difícil, né? Muito difícil. Nós afivelamos máscaras protetoras, fugindo da nossa realidade. E aí vem a dor para que a gente repense tudo isso. O que preciso fazer? Quem eu sou? Olha aí a alma com esse poder. E não há outro caminho, meus companheiros. Não pensem que tudo vai ser perdido no éter. Que simplesmente aceitamos Jesus e acabou o problema. Como, infelizmente, alguns segmentos pregam. Continuam cometendo atitudes nefandas, mas aceitou Jesus, então estou salvo. Isso é um profundo equívoco, da qual a alma se ressentirá e se desapontará quando chegar no mundo espiritual. E até culpando os outros, mas me ensinaram isso. E o pior, né? Absorvemos isso como uma verdade, quando não é uma verdade. É o que o Gilson falou, são as religiões que, através dos dogmas, implementaram isso no ser humano. Mas nós não estamos mais já aceitando determinadas situações, porque já estamos raciocinando. Hoje não tem mais a Inquisição para nos colocar na fogueira. Eu teria sido o primeiro. Já estaria queimado. Você antes de mim, você é mais idoso. Eu catei graveto para a fogueira de Joana d'Arc. Opa! Olha, numa regressão de memória, eu vou contar para vocês, porque estamos numa reunião de estudos, né? Claro. Não precisa a gente se sentir crucificado. Absolutamente. Mas numa regressão, eu me vi numa praça da Judéia pregando contra o Cristo. Eu já tinha o dom da palavra, isso lá atrás. Eu pregava contra Jesus. E isso foi confirmado, companheiros. Eu vou contar isso porque é impressionante. Isso foi lá no Caminheiros do Bem, né, Fernando? Isso é. Numa reunião de estudo sistematizado da doutrina espírita que eu coordenava, e o assunto foi regressão à vida passada, se é válido, se não é válido. E tinha uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que estava em transe mediúnico. E ela ficou todo o estudo de olhos fechados. Quando acabou o tempo, eu falei: fulano, acorda. Achei que ele estivesse dormindo, que era um senhor. Aí ele caiu em si. Falei: o que se passou? Ele falou: não, eu entrei num transe mediúnico, eu acho que eu revivi um passado. Eu falei: que passado foi esse? Conta pra gente, porque é pertinente ao nosso estudo. Aí ele me falou: eu estava numa praça da Judéia e eu já sabia disso tudo. Só que ele não sabia que eu sabia. Eu fui regredido no curso de terapia de vida passada. Eu fiquei impressionado, eu fiquei todo arrepiado. Falei: eu estava numa praça de Judéia e tinha lá um homem, um tribuno, pregando contra o Cristo. Aí ele virou-se para mim e apontou: e esse homem era você. Quer dizer, que prova que nós precisamos mais. E aí nessa existência, meus companheiros, eu queria dividir com você, eu tenho um problema na língua. Hoje eu prego a favor do Cristo, mas o câncer que eu tive começou na língua. Uma hemorragia na língua que eu fui descobrir que eu estava com câncer em 2004. E estou eu aqui em 2017, hein? 13 anos, que beleza, hein?
Outro dia eu mordi a língua. E nasceu um tumor na língua. Fui operado. Foi devido à mordida. E volta e meia eu mordo a língua. Meu Deus, por que eu vivo mordendo a língua? Pois é, né? Quando eu utilizei da palavra lá atrás para falar mal de Jesus, eu não pensei sobre isso. Agora estou resgatando a dívida. E será que vocês estão resgatando as vossas dívidas? Sejam elas quais forem? Que beleza a doutrina, companheiros! Que beleza nós sabermos disso tudo. Que beleza sabermos da imortalidade do espírito. Que venham outras mordidas na língua. A gente está treinando, né? Mas está certo. Está purgando, está treinando. Tá adequado. Quem fala isso é o professor Paulo César Frutuoso. O corpo purga as dívidas da alma. E se nós agradecermos, como a Sônia falou, que beleza, nós vamos amenizar. A lei de causa e efeito não é uma lei fixa. Para algumas situações, sim. Porque não podemos universalizar a doutrina espírita. Nós temos esse hábito. Que é a questão do nosso ego. É assim e acabou. Não, não é assim. Cada caso é um caso. Então a doutrina espírita ela nos expande a vários entendimentos, a várias interpretações. E quando passamos a compreender todo este processo, que beleza que é. Nós vamos então purgando as nossas dívidas e que podemos amenizá-las. Como vocês aqui todos estão amenizando muitas situações sem saberem. Vocês têm ideia da equipe espiritual que está aqui presente? Vocês têm ideia de que muitos espíritos estão atuando em muitos de vocês? Que muitos chegam aqui com mal-estar e saem com bem-estar? Que ânforas estão sendo preenchidas de ectoplasma extraídos do vegetal, desse local magnífico que é o laje, para o atendimento pessoal de cada um de nós? Vocês não sabem. E aí eu não entendo como uma pessoa deixa de vir uma reunião para ver novela. Não entendo. Então só chega na hora do passe. Pior ainda, né? Vem obter benefícios. E às vezes chegam provocando um alarido, desconcentrando. Nos falta ainda, queridos irmãos, princípios. Eu queria fazer essa advertência, porque a doutrina espírita é para isso. Eu falo como irmão do que eu vejo nas minhas perambulações, que não são poucas. É uma missão minha. E o que eu vejo, muitas vezes, é uma profunda, me desculpem, falta de educação. Eu vou fazer uma comparação que vocês vão concordar comigo. Eu não vejo numa igreja o que eu vejo dentro de uma casa espírita. Parece que o poder da igreja, porque é um processo atávico, nos leva a sentar bonitinhos naquelas cadeiras ou se ajoelhar no genuflexório, como fazíamos no passado. E às vezes eu vejo na casa espírita, me desculpem o termo, chacrinha, perturbando o orador, que precisa de concentração. Eu não falo só por mim. Os espíritos estão atuando em mim, nos meus arquétipos, nos meus processos intuitivos, para que eu leve para vocês o que precisa ser dito. Vocês estão vendo que tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a minha palestra, ou quer dizer, tem, né? Mas eu tracei aqui uma palestra, né? E não estou falando sobre ela, porque alguma coisa está me estimulando a me inclinar para um outro viés, para que nós possamos receber essas orientações, eu e todos nós. Então eu vejo isso com muita frequência, um certo desrespeito até ao orador. Eu vou contar a vocês
o que aconteceu numa casa espírita co-irmã aqui de Friburgo. Também não vou dizer quem foi a pessoa, eu tenho certeza que muitos conhecem. Eu fui fazer uma palestra numa casa co-irmã e era um dia de verão, estava muito quente. E os ventiladores, como esses aqui, todos eles ativados. E eu comecei a palestra. Num belo momento, um ventilador parou. Um companheiro levantou-se, tirou o sapato, subiu na cadeira e foi consertar o ventilador. E eu falando. Todo mundo olhou para o ventilador, não para o palestrante. Aí eu pergunto, é um princípio isso? E aí o que eu fiz? Já que ninguém estava olhando para mim, eu parei. Calei minha boca. Aí eu falei, meu irmão, termine de consertar o ventilador, para que eu possa dar continuidade. Ele ficou tão desarmado, tão desconcertado, que ele largou o ventilador e voltou a sentar. Tadinho, de repente ele fez isso com a melhor das boas intenções. Mas nós estamos numa reunião sagrada, companheiros. Reunião doutrinária é uma reunião sagrada. Porque nós estamos tocando os corações, as fibras mais delicadas. Nós não temos ideia de como saímos daqui refeitos, reabastecidos, predispostos à mudança que nos cabe, de tanto que a gente fala sobre isso. Da ação do Espírito, das escolhas espirituais, da consciência de si mesmo. E por isso, querida Sônia, só temos a agradecer. Porque a gratidão, já falei isso, vou repetir, leva à caridade. Se eu estou grato comigo mesmo, cada vez mais eu vou trabalhar a mim mesmo. Caridade, que vai gerar mais gratidão por aquilo que eu estou fazendo comigo mesmo. E, consequentemente, com o outro, que não é a extensão de mim, mas é o outro, com suas qualidades, com seus defeitos, e não a projeção da minha imagem, que a gente sempre faz isso. Por que a gente julga? Por que a gente critica? E a gente faz isso o dia inteiro. Critica a política, critica o presidente, critica o assassinato, critica o sinal, critica o guarda de trânsito, critica o jovem, critica o celular. Nós vivemos criticando. E vocês têm ideia do que isso representa no corpo? Pois eu vou dizer a vocês, ficamos a elaborar hormônios deletérios, como a adrenalina, que ela, quando bem utilizada, ela é útil para enfrentarmos o perigo. Mas eu estou falando negativamente. Sintetizamos o cortisol, ficamos sob a égide do estresse e adoecemos. Por que será que existem tantas doenças? Por que será que o câncer hoje está dominando o nosso orbe, se não promovido por uma mente desatinada? É isso que acontece. Veio a ciência provar isso agora recentemente. 2/3 dos tumores cancerígenos são fruto do acaso. E a gente sabe que o acaso não existe. São os nossos desequilíbrios. O desequilíbrio psíquico vai gerar um desequilíbrio celular. E a célula passa a proliferar. Vamos promover um salto que não é quântico do proto-oncogene, que é responsável pela divisão celular, para uma célula tumoral chamada de oncogene. E aí, então, aquilo vai se proliferando para formar um cancro e depois um tumor. Se nós tivermos algum tipo de benefício, será um tumor benigno.
As mulheres, então, muitas mulheres estão sendo beneficiadas por uma tumoração benigna que se espalha, chamada endometriose. Cistos, cálculos, cistos sinoviais, enfim, é uma atenuação. Ao invés de um tumor maligno, vamos desenvolver um neoplasma benigno. Que bom! Que bom, vamos ser auxiliados. Isso é fruto do nosso mérito. Mas o câncer hoje é uma realidade mundial. Não há uma família que não seja assolada pelo câncer. Então todos nós temos células cancerígenas. O problema está neste salto, nesta mutação aleatória que gerará um tumor maligno, levando ao óbito e à dor, ao sofrimento, que não é só do canceroso, mas é de uma família que sofre junto com o canceroso. Então, companheiros, tudo está na nossa mente. Eu acho que a doutrina espírita ela é pontual. Vamos orar mais, vamos treinar o cérebro mais, vamos agradecer mais, vamos praticar o bem mais e não sermos apenas adeptos e simpatizantes. Vamos estudar a doutrina, vamos nos espiritizar, nos qualificar, nos humanizar. Porque o grande beneficiado será nós mesmos. Essa é a grande realidade. E aí vamos ter uma desencarnação mais suave, como do meu querido professor Jorge André dos Santos, que foi levado para o CTI, virou-se para a enfermeira e falou: chegou a minha hora. Chegou. Foi entubado e desencarnou. Um livro, que não é um livro espírita, quem já leu esse livro, um livro muito interessante, chama-se A Autobiografia de um Yogi, de Yogananda, Paramahansa Yogananda, que tem uma foto dele no momento que ele desencarna. Sabe como ele desencarnou? Sentado. Reuniu os discípulos, estou indo. A doutrina diz que é um tirar de roupa, tirar uma veste. Estou indo, fui. Com um sorriso nos lábios, desencarnou sentado, se despedindo dos discípulos. Era um ser de luz, que não quer dizer que só o espírita que será iluminado, pelo contrário, tem muito espírita aí sombrio, e tem muito ateu bom, que vai ter uma desencarnação mais suave. Porque temos que levar em consideração outras coisas, educação, lar, conceitos. Não quer dizer que ele não seja generoso. Então isso que nós temos que entender. Nós ainda criamos religiões. No mundo espiritual, a religião é só uma, é Deus. Isso está comprovado cientificamente nos trabalhos de experiência quase morte. Porque aqueles que voltam se modificam, voltam ao corpo, são reanimados, mudam seus conceitos, seus valores, suas crenças, passam a acreditar num Deus e não numa religião. A religião é importante. É melhor estarmos num dogma do que estarmos na rua promovendo tristezas, discórdias, dores, sofrimentos. Mas dia virá que a nossa religião será única. É o que chamamos de uma visão ecumênica. Emmanuel foi muito claro. O Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque os conceitos básicos, os postulados da doutrina estão aí. A existência de Deus, já temos o ponto de Deus dentro do cérebro. A existência e a sobrevivência da alma, a EQM nos mostra que a consciência não é local, não é cerebral. Nós temos a pluralidade dos mundos habitados, a ciência está nos mostrando outros orbes. Com certeza chegará a outras vidas, muitas iguais à nossa, de planetas equitativos ao nosso.
A reencarnação, que já é uma comprovação científica, embora muitos não aceitem, é a comunicação dos espíritos. Faltou, né? Aí eu pergunto, quando na igreja católica há um processo de possessão, e aí eles praticam exorcismo, o que é isto? Desobsessão. Desobsessão. Então aquele ser foi possuído por um espírito. Mediunidade, gente. Como é que eles não aceitam a mediunidade da doutrina espírita, no entanto, estão repletos de experiências nesse campo? E aí promovem o exorcismo, que é uma desobsessão. O que falta? Aí, uma irmã da Igreja Católica virou-se para um companheiro que eu conheço e disse o seguinte: eu acredito na reencarnação. E o companheiro perguntou: e o que faz a senhora usar esse hábito? Se a senhora acredita na reencarnação? Uma freira. Sabem qual foi a resposta? São os dogmas. Eu fui educada assim. Dos dogmas eu não posso me desvencilhar. Mas acredito na reencarnação. Já está se desvencilhando. Já está se desvencilhando. Só em acreditar. Então vejam que beleza, companheiros. E os nossos irmãos evangélicos, principalmente os que seguem muito o Velho Testamento, eles falam em profetizar o tempo todo. O que é o O profetismo? que é o profetizar? Se não a mediunidade. Mediunidade profética. Não é isso que nós estudamos? Pois bem, companheiros, vamos abraçar cada vez mais essa doutrina. Só me desculpe, tá, computador? Eu não queria falar nada de você. Mas é a espiritualidade, o inconsciente coletivo, é o que era necessário os encarnados e desencarnados que estão aqui. Que se tem 220 encarnados, deve ter uns 2.500 desencarnados. Porque as paredes não existem. Mas a doutrina é isso, né? É um bate-papo suave, alegre, despretensioso, esperançoso, abordando os pontos capitais que nós falamos hoje aqui, sob várias formas. E vamos encerrar, que a hora já nos alcança, com o início da irmã Sônia. Vamos agradecer. Agradecer ao Pai a oportunidade de aqui estarmos. Agradecer essa comunhão que nos une, comungando a ideia, o mundo das ideias, como afirmou Platão. Vamos agradecer a dor, o sofrimento, os óbices, que esmeram o espírito e educam o espírito para grandes glórias, as glórias de Deus, que não são as glórias humanas, porque estamos aqui nessa profunda gratidão, filhos pródigos que somos, sentindo o Pai. Sentindo o Pai a tocar as teclas da nossa alma, criada por Ele. E que bom, companheiros, que sabemos com convicção que estaremos num belo dia, numa bela temporalidade, num belo jardim florido de flores aromáticas, de uma fragrância que desconhecemos, a sentir o olor espiritual, a penetrar em nossas narinas espirituais, e podermos sentir como espíritos mais qualificados a presença do Pai divino que está em nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado por ter nos outorgado a presença de Jesus entre nós.
Obrigado por já entendermos que o nosso caminho, o nosso único caminho, é o amor. Esse sentimento maior que vai inebriar nossos corações e nossas almas, para que possamos, altissonantes, afirmar: obrigado, meu Pai, por já sentir as blandícias do amor em mim, porque sou teu e tu estás em mim, meu Pai, para vibrarmos numa sintonia que tu criaste, e a sintonia do amor. Muito obrigado, meu Pai. Que assim seja, graças a Deus. Nós usamos essa linguagem de Libra, em vez de bater palma, porque temos pessoas com problemas de Libra.